Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 68 do curso de Espiritismo, nível básico, para quem está iniciando, começando a conhecer a doutrina espírita. E é necessário, para quem está iniciando, ler o Livro dos Espíritos, esse aqui do lado. Por isso, a maioria das casas espíritas que tem estudo, que tem centro de estudo, com educação, educação evangélica também, mas quem está iniciando na doutrina espírita, estuda sempre o Livro dos Espíritos. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa sequência de vídeos. Toda a aula a gente lê um conjunto de perguntas e respostas que Kardec compilou no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele foi todo montado com perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e respostas que Kardec recebeu da espiritualidade, para construir, então, a doutrina espírita. Bom, toda a aula a gente lê um conjuntinho de perguntas e respostas. Nós já estamos na aula 68. A aula 1 é muito importante para quem está iniciando, porque ela fala sobre o que é o Espiritismo. Então, se você não conhece, não sabe nem o que é o Espiritismo, vale muito a pena dar uma olhada na aula 1. A aula 1 fala também sobre o histórico, como tudo começou, quem era Allan Kardec. Bom, e a gente sempre faz nas nossas aulas também uma leitura de uma página de um outro livro de abertura. E o livro que a gente está usando é o Caminho, Verdade e Vida. Lemos então uma página do Caminho, Verdade e Vida, fazemos o aprendizado, tiramos dali as lições. É o nosso momento de reforma íntima. Fazemos então um aprendizado e preparamos para colocar em prática no dia a dia esses aprendizados. Lembrando que não adianta fazer o aprendizado, fazer a leitura e não colocar em prática. Então é muito importante esse momento da reforma íntima. Bom, hoje no Caminho, Verdade e Vida nós vamos ler uma página chamada Endireitai os Caminhos. E no Livro dos Espíritos nós vamos ao capítulo 11, falar sobre os três reinos, num título chamado Os Animais e o Homem. É a continuação. Na aula anterior, nós falamos as primeiras perguntas. Fomos até a questão 600. Nessa aula de hoje, nós vamos da 600 até a 610, nesse mesmo título. Um título interessantíssimo. Os Animais e o Homem. Bora lá, então. Começamos, então, pelo Caminho, Verdade e Vida. A leitura de hoje. Endireitai os caminhos. E o Caminho, Verdade e Vida, nesse livro, Emmanuel sempre coloca primeiro um versículo e depois o texto do Emmanuel explicando e explanando sobre aquele versículo. O versículo de hoje. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista. Isso está em João, capítulo 1, versículo 23. Muito bem. A exortação, agora o texto de Emmanuel. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta
a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos reveladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-los ao teu lado com a sua bênção. Muito bem, essa foi a página de hoje, belíssima página de Emmanuel, psicografado pelo Chico. E o que nós tiramos daqui, né? A mensagem é bem simples e bem direta, né? Lógico que a gente sempre faz vários aprendizados para colocar em prática, mas a mensagem direta e objetiva é, olha, endireitar-se, colocar-se na senda de Jesus, colocar-se no caminho de elevação, sair do mundo material. Sair do mundo material significa desapego, desapegar as coisas sem valor, como disse Jesus tantas vezes, né? Não ficar apegado aos bens materiais, não ficar apegado aos prazeres materiais. E aí, quando a gente fala de prazeres materiais, entra tudo, tá? Inclusive sabores, né? Você comer exageradamente, você todas as sensações terrenas da matéria. Temos que ter sempre na mente que somos passageiros, que somos transeúntes, como disse Jesus no Evangelho de Tomé, que temos aqui uma série falando sobre o Evangelho de Tomé também aqui no nosso canal. Aproveitando, deixe seu like, inscreva-se para que você receba o aviso de novos vídeos, novos lançamentos. Bom, mais desapego, então, como disse aqui também Emmanuel, né? Sobre as paixões, olha, desapego às paixões avassaladoras do campo material. E que paixões é essa? É o amor, simplesmente? O sexo? Não. São todas as paixões de forma exagerada, ao apego exagerado. O apego exagerado aos gostos, aos sabores, a necessidade constante de sentir a matéria e de aproveitar a matéria do ponto de vista de sentir as emoções, sensações, adrenalina. Não. Centralização, né? Como diziam os essênios tantas vezes, olha, sair dos extremos e centralizar, procurar sempre o meio, como diz no Oriente, tudo se juntando, isso é muito bonito, né? Quando a gente consegue pegar, olha, pérolas do Oriente, o caminho do meio. Como diziam os essênios, né? Procurar sempre também ali o caminho do meio, o caminho da retidão, que é o caminho da elevação. E o que é procurar o caminho do meio? Procurar o caminho do meio é justamente sair da matéria do ponto de vista de, olha, menos exageros masculinos, menos exageros femininos, procurando um ser mais central, um ser mais consciente, um ser mais mental, que é o que nós somos de fato. Na espiritualidade, nós somos seres conscientes. Nós somos uma energia de consciência vibrando constantemente. E é isso que nós temos que procurar, inclusive na matéria. Largar os extremos, largar os excessos da matéria, que nos apegam à matéria, os gostinhos da matéria, seja pelo que for, mas largar, nos afastar, sentimentos e emoções exageradas
gritos histéricos, gritos raivosos, gargalhadas extremas. Não, não, não. Caminho central, consciente, racional, constantemente. Pode rir? Pode. Pode rir, mas sem exageros, sem desviar demais para os extremos. Pode chorar, evitando, né? Mas é lógico, a tristeza às vezes vem. Estamos num mundo material, né, que tem sofrimento, a gente sabe disso, mas não deve perdurar. Deve-se sempre ter a mente em Deus, a fé, a retidão, e aí isso passa rapidinho, a dor passa rápida, o sofrimento não pode perdurar. E aí a gente procura justamente a consciência para controlar os extremos. Bom, e na retidão de Jesus, lógico, caridade, bondade, fé, oração, oração constante. Quantas vezes mais você fizer no dia a oração, sem deixar atrapalhar o seu dia a dia de vivência, porque nós estamos aqui na matéria, já lemos isso anteriormente aqui mesmo no Caminho Verdade e Vida em aulas anteriores. Nós estamos aqui na matéria para viver, mas precisamos ter os nossos momentos de espiritualização, os nossos momentos de meditação, para controlar, para manter o silêncio, para ouvir o nosso ser interior, para ouvir o nosso ser conhecedor e chegar próximo de encontrar o ser conhecido do ser conhecedor, juntando os dois. Esse momento é um momento constante de oração, um momento de meditação espírita, com a fé em Deus e pedindo sempre o auxílio da espiritualidade. E é constantemente assim que a gente vai mantendo a calma, a tranquilidade, agregando a isso também positividade, pensamentos positivos, controlando pensamentos, controlando o que se fala constantemente. Como a gente sempre fala aqui no canal, nunca se fala de imediato, nunca se fala a primeira coisa que vem à cabeça, sempre se pensa. Caminho racional, caminho espiritual é um caminho racional, constante. Não deixe no automático o raciocínio, não deixe no automático o cérebro. E isso faz parte desse caminho de retidão aqui, né? De encontrar o caminho, endireitar o caminho. Tudo isso aqui é um conjunto da reforma íntima que a gente tem que trabalhar todo dia e que a gente fala toda a aula aqui, que a gente relembra um pouquinho aqui esses pontos. Muito bem, pessoal, eu acho que hoje é bem isso, né? Eu acho que um ponto só, talvez que eu acrescentaria aqui, é que ele comenta aqui, olha, de jamais reclamar, né? Ele comenta aqui que muitas vezes reclamam, dizendo, olha, onde está Jesus que não veio ao encontro dos rogos sucessivos, né? Onde é que está Jesus? Onde está Deus? E aí reclama, né? Jamais se deve reclamar. Ao contrário, se deve perceber Jesus ao seu redor, né? Em tudo. Às vezes, a gente recebe um conselho de um amigo, ali pode ter uma inspiração para você, que está sendo trazida por um amigo encarnado, que foi passada por um mentor, ou até pelo seu mentor, para que ele viesse te trazer uma mensagem. Muitas vezes você está numa vibração tão nervosa e tão ruim, que você não consegue se perceber das inspirações que chegam. O seu ser conhecedor não consegue transmitir para o ser conhecido, para a sua consciência presente, não consegue trazer as intuições. E você também não recebe da espiritualidade as inspirações para direcionar melhor a tua vida. Por quê? Falta de positividade, maledicência constante, falando mal das coisas, né? E por aí vai. Então a gente tem que fazer esse trabalho de positividade, boa vibração constante, até para que a gente consiga receber da espiritualidade orientação, direcionamento, caminho, e aí só vem coisa boa para a sua vida. Tá? Então isso é o endireitar e o caminho. E quando você endireita o caminho, você endireita a tua vida. Você melhora o teu caminho, a tua vida, a tua direção, você acha o teu rumo
E tudo melhora, então. Até o teu entusiasmo de viver, tudo vai gradativamente melhorando. Mas é um trabalho, como eu falei agora, gradativamente. Não é um estalar de dedos. Por isso, não desista, siga em retidão. Em retidão significa isso, persistência. Não desviar. Mesmo se desviar, aí errei, volta. E volta para o caminho de Deus. Volta para o caminho mostrado por Jesus. Bom, pessoal, é isso então, tá? É lógico que endireitar os caminhos é um termo, é um título muito amplo, né? Fala sobre nos colocar no caminho do bem, é uma amplitude, né? Entra a caridade, entra a bondade, entra a boa, muita coisa. Mas fizemos um resumo aí, falamos bastante aí sobre endireitar os caminhos. Vamos agora para a leitura, então, do Livro dos Espíritos. Bom, o Livro dos Espíritos de hoje, a gente já leu na aula passada sobre os minerais e as plantas, na aula 66. Na aula anterior, que foi a aula 67, nós falamos sobre os animais e o homem. E nós vamos, nessa aula, dar continuidade. Os animais e o homem. Em algumas outras perguntas que ficaram faltando, né? Então, hoje, nós vamos da 601 até a 610. Muito bem. Vamos embora, então. Questão 601 do Livro dos Espíritos. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, ou seja, uma elevação constante? A lei do progresso fala isso, fala sobre a contínua elevação do ser, né? A contínuo progresso do ser, seja moralmente, intelectualmente, espiritualmente, né? Ou seja, a elevação moral, ética, da sua inteligência, da sua consciência, da sua espiritualização, conhecimento do todo. É isso. Essa é a lei do progresso. E a pergunta é, olha, os animais também estão sujeitos a essa lei de progressão? E a resposta dos espíritos: sim. E daí vem que os mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então vejam só, o que ele chama aqui dos animais são espíritos, né, que ainda estão no nível animal. Espíritos que estão lá no plano superior espiritual, né, que desencarnaram, que foram para lá, mas ainda estão no reino animal, ou seja, eles estão fazendo encarnações ainda como animais, né? E ele diz aqui, olha, nós já sabemos que, em outras questões nós já lemos sobre isso, que a gente expande a nossa mente quando a gente desencarna. Então, o que a gente tem aqui na matéria é, assim, um pouquinho de nada de inteligência, só diz respeito a essa vida que nós estamos vivendo agora. A gente não consegue enxergar as vidas anteriores. Já falamos sobre tudo isso aí em aulas passadas, né? E quando a gente vai para o mundo espiritual, às vezes até em sonhos, a gente tem uma abertura dessa, não total, não completa, mas a gente tem uma aberturazinha ainda um pouco mais ampla do nosso conhecimento, do nosso ser conhecedor, né? Que é esse ser nosso que representa todo o conhecimento que nós temos. Nós somos um ser só, um espírito só, ponto final, tá? Mas, simbolicamente, podemos falar que nós temos uma consciência que fica guardada dentro de nós, que é a consciência do ser conhecedor, né? E ele conhece das vidas passadas, ele tem uma sabedoria muito maior do que essa sabedoria que nós trazemos aqui do ser conhecido, do meu ser atual. Então, é o ser conhecido, é o meu ser atual. O ser conhecedor é essa consciência que eu tenho guardada dentro de mim. E essa é um aprendizado também do Oriente, que a gente encontra ele aqui e consegue explicar ele até melhor aqui no Espiritismo. Bom, então, quando a gente vai para o mundo espiritual, então essa inteligência ela se expande. E aí a gente tem. E aí o que eles comentam aqui, olha, os animais também.
os animais quando vão ali para o mundo espiritual, para os planos espirituais, e a gente via no livro do Nosso Lar, e no filme também do Nosso Lar, nós víamos na cidade, né, os cachorrinhos andando, passeando pela cidade espiritual, né? Então eles estão por aí também, como espíritos, mas ainda assumem o seu formato que eles se encontram hoje. Eles estão em constante evolução. Né? Existe na cadeia animal, existe também uma sequência de evolução ali e elos que juntam todos os níveis ali. Mas vamos falar mais sobre isso mais para frente, eu não quero adiantar. Bom, muito bem. E aí uma outra explicação dos espíritos. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Né? Então, a pergunta é essa, olha, puxa, o que eles não fariam com o homem coordenando eles e direcionando eles? Né? Então é isso, estamos todos em evolução. Essa é a mensagem principal aqui. Estamos todos em evolução. E o homem tem que ajudá-los, coordená-los, direcioná-los, sempre com muito carinho, com muito amor e com a consciência de que eles são irmãos menores e também estão em evolução. Muito bem, essa foi a 601. Questão 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Resposta dos espíritos. Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Ou seja, eles não estão sujeitos, como o homem está, né, sujeito à expiação. O que é expiação? É passar por um momento de dor, de sofrimento muito grande na vida, por vezes causado por decisões erradas que a gente tomou. Né? Fizemos coisa ruim, gera karma para a gente, e esse karma nós vamos pagar como expiação em outra encarnação, ou às vezes na própria encarnação. Então o que os espíritos falam é, olha, esses serizinhos, eles têm até a gente já leu em questões anteriores, eles têm um livre-arbítrio pequenininho, né? Quase mínimo ali, mas na verdade não chega a ser um livre-arbítrio, seja ser ali uma tomada de decisão, né? Mas muito voltado ali à sua sobrevivência, né? Olha, eu vou caçar, para onde eu vou para lá, eu vou para cá. Então eles têm uma tomada de decisão e isso vai aprimorando as decisões, as escolhas e o raciocínio deles. Né? Outro ponto interessante aqui é que a gente vê bem claro aqui os espíritos em 1857, uma época em que era dificílimo você explicar para as outras pessoas que os animais têm inteligência, cada um no seu limite, cada um no seu grau, dentro de uma escala de inteligência. Né? Hoje em dia, a ciência comprova. Existem testes em laboratórios que mostram a inteligência dos animais, cada um no seu nível, mas até abelhas eles chegaram à conclusão que conseguem fazer aprendizado. Aprendizado. Colocando as abelhas dentro de labirintos e elas vão achando o caminho para o centro onde está o mel, onde está a comida. Elas vão, acham um caminho e voltam. Não satisfeito com isso, elas voltam de forma mais rápida, porque aprenderam aquele caminho. Não satisfeito com isso, eles fizeram vários caminhos, sendo que alguns caminhos mais rapidinhos e outros mais demorados. Elas achavam o caminho e iam aprimorando. Opa, esse é mais rápido, eu vou passar a ir por esse. Depois achavam um mais rápido ainda. E aí ela se comunicava com as outras para passarem a ir sempre pelaquele caminho. E passavam a aprimorar, então, acharam um caminho mais rápido que levava até o mel e passavam a só usar aquele caminho mais rápido. Isso é aprendizado. Isso é inteligência. E aí, dessa forma, essa é uma das experiências. Né? Existem aí, se você procurar na internet hoje em dia, você acha uma série de comprovações. A ciência hoje não tem dúvida, existe inteligência. O difícil é colocar isso por escrito. O difícil é fazer uma sociedade de 1857
acreditar, né? Uma cidade, uma população que vivia às custas dos animais, né? Trabalhando com os animais, puxando carroças, puxando charretes e tudo, deixa claro para eles que aquele ser ali ele pensa, ele tem um certo nível de inteligência, ele tem senciência, ele é um ser senciente, é um ser que tem sentimento, algum tipo de sentimento, menor que o homem, lógico, não igual ao homem, que é um ser mais evoluído, mas tem. Então, muito impressionante é como os espíritos, já nessa época, passaram esse tipo de informação. Muito difícil de entrar na cabeça de pessoas de 1857. Só realmente quem estava à frente de seu tempo. Muito bem, então essa foi a questão 602. Questão 603. Aí eu queria só botar um comentário, né? A doutrina espírita, ela traz uma mensagem para nós de que, olha, e Kardec comenta isso mais para frente, de que, olha, mesmo que a gente encontre a ciência mostrando o outro caminho, nós devemos sempre seguir o que a ciência está mostrando, né? Mas o que a gente tem percebido é justamente o contrário. É a doutrina espírita nos mostrando e a ciência comprovando depois, né? Um século depois, mais de um século depois, comprovando o que a doutrina espírita estava mostrando aqui em 1857. Muito bem. Questão 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta: não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Então, muito bonita a resposta, né? Porque realmente um ser que tem um raciocínio menor, muito menor, ele olha um ser ali que está dominando tudo, para ele, aquele é o Deus, né? E é isso. Essa foi a 603. Questão 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existem nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Olha que coisa linda essa questão e perfeito raciocínio de Kardec, né? Pergunta de Kardec olha, como pode um Deus bondoso, misericordioso, e seguindo a lei do progresso, lei de Deus, né, de crescimento constante de todos os seres, como pôde criar, então, um ser inteligente, um cavalinho, um cachorro ou outro qualquer, né, qualquer ser animal, para viver subjugado a um outro ser, o ser humano, por exemplo? Então, excelente a pergunta de Kardec, né? Agora vamos ver a maravilhosa resposta dos espíritos com muita atenção. Tudo na natureza se encadeia por elos que não podereis aprender. Desculpe. Por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos e do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível
que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Bom, tem que ler, tem que fazer a compreensão, né? Mas a compreensão aqui é que, olha, existem elos. Existem elos. Toda a cadeia de animal é uma gradual escadinha de evolução. E os seres nascem lá como seres primitivos e vão virando peixe, virando lagarto, virando depois animais macacos, e vão gradativamente evoluindo, né? Então, essa escadinha, né? Toda ela é composta por elos. Ou seja, daqui eu pulo para cá. Ou posso pular para cá, talvez, se tiverem os dois seres muito próximos, mais ou menos no mesmo nível, né? Então eu posso pular para cá, eu posso depois vir nascer uma baleia para experimentar uma outra sensação desse outro ser, né? Com comunicação. As baleias se comunicam, já está comprovado pela ciência. Os golfinhos também têm uma inteligência muito grande, golfinhos e baleias. E eles conseguem se comunicar. Muito bacana. Bom, então tudo tem elos. Por que não teria também? Dos seres animais, em algum momento, elo para o homem, ou seja, para o ser animal, também viraram um ser homem. Né? Um ser espiritual, quando eu digo um ser homem, eu digo um ser espiritual capaz de encarnar já como homem, nas suas primeiras encarnações como homem. Então é esse o pensamento, é uma escadinha. Toda a cadeia de animais é uma escada de evolução, inclusive o ser humano. E dentro da faixa do ser humano ainda tem uma escadinha, até se tornar um ser espiritualizado, completamente em retidão com Deus, né? A gente sabe disso, mesmo dentro da cadeia do humano, ainda tem uma escada grande aqui de evolução. Então o ser, quando inicia, ele inicia como um ser muito material, um ser muito enraizado ali à matéria, fazendo maldade, sem conceitos de bem e de mal, de ética, de moral bem definidos, e ele vai então evoluindo dentro do nível de homem, de ser de um nível elevado. Muito bom. Então é isso, tá? Uma belíssima resposta aqui dos espíritos na questão 604. Dentro da 604 tem uma pergunta A. Uma pergunta A que Kardec colocou. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Resposta: é. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Vejam bem, ele fala aqui do ser em condição de ser de encarnar como um animal, né? Então, o ser animal, a inteligência dele é uma inteligência ali material, da matéria. Ele só pensa em comer, ele pensa nas sensações, ele pensa em procriar, né? E coisas desse tipo. Se proteger, esconder, cavar um buraco para fazer uma toca. Então são coisas ali da vida material. É isso que os espíritos falam. No homem, não. O homem já é um ser já mais elevado. E quando eu falo ser, é um espírito que já teve várias e várias encarnações, né? E já passou por toda a cadeia animal. Veremos isso mais para frente nas questões seguintes. E aí o homem já tem uma inteligência maior. E essa inteligência do homem proporciona, então, a visão moral. É isso que os espíritos falam aqui. Ou seja, o conceito do bem, do mal, da ética. Naturalmente, isso é o básico em uma cadeia de evolução, né? Ok. Então agora a questão 605. Uma pergunta meio longa, vamos lá. Mas é uma pergunta muito importante, muito bonita também. Considerando-se
todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que esta última não existisse só como o bruto poderia ele viver? Por outro lado, se o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita, dessa maneira de ver resultaria seres os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas. Então, a pergunta de Kardec aqui, os espíritos anteriormente, em questões anteriores, nós já lemos isso, né? Eles já deixam claro que, olha, não existe divisão do espírito, divisão da alma, não existe partir ou separar ou terem dois, não existe, né? O ser ele é um só, é um espírito só, uma alma só, e ela não pode também se dividir para entrar em dois corpos, nascer em dois lugares ao mesmo. Não existe isso, né? É um ser só, é uma consciência, é uma energia de consciência que está fluindo no universo. Quando encarna, entra dentro de um corpo, e aí nós chamamos de alma. Já lemos isso, já aprendemos isso nas questões anteriores. Então, alma é o nome que se dá ao espírito encarnado. E aí a pergunta de Kardec é, será que a gente tem, por um acaso, uma alma boa e uma alma ruim? A alma boa fica falando coisa boa e a alma má fica falando coisa má? Né? Já vimos isso em desenhos animados antigos, né? O bom e o mal falando coisas ruins e você tomando a decisão, né? Mais ou menos essa pergunta de Kardec aqui. E a resposta dos espíritos não podia ser outra, né? Não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e dos seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Tá? Então, é uma alma só, é um espírito só. Essa aqui é a resposta aqui. Tá? Ele tem, sim, ele sente as sensações da matéria enquanto está encarnado, e aí, nesse momento, ele está sujeito a essas sensações. Ele está sujeito a medo, ele está sujeito a todas essas sensações da matéria, né? Ele está sujeito porque está encarnado. Mas não deixa de ser um espírito só, uma alma só encarnada. Tá? Essa foi a 605. Na questão A. Dentro da 605, pergunta A. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Né? Então, a pergunta de Kardec foi, olha, além de largarmos as nossas imperfeições todas, é um trabalho constante da gente trabalhar, de melhorar, tirar as nossas imperfeições, né? Além disso, a gente ainda está sujeita às influências da matéria, nos atrapalhando, né? Muito bem, e a resposta, então, dos espíritos. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para outro, mas conquanto não tenha alma animal que por suas paixões o nivele aos animais. O homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até ao nível dos animais. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém inteligentes, estes irrestritos ao cuidado que a sua conservação requer. Então, basicamente, o que os espíritos respondem?
Eles respondem de que, olha, o homem só tem uma alma. Isso já foi dito várias vezes. Não existe isso de bem e o mal, duas almas, uma boa e uma ruim dentro do mesmo. Não, não existe. É uma alma, nós somos uma consciência de energia que vira espírito e depois reencarna de novo. E sempre dentro de um corpo só. Não existe também essa divisão. Não, não existe isso, tá? Essa é a resposta dos espíritos. E aí eles comentam aqui, olha, existem animais com almas ali próprias para aquele ponto de elevação animal e almas mais elevadas que estão encarnando em homens. Um homem não pode encarnar em um ser animal. Já vimos isso anteriormente e os espíritos repetem aqui. Né? Não pode encarnar porque ele já é um ser já mais evoluído. Ele já passou por várias encarnações anteriores, inclusive na cadeia animal. Né? Então ele não volta, não ocorre essa retrogressão, de retornar o nível, né, a encarnar num animal. A mesma coisa o contrário. Um ser animal não pode encarnar dentro de um corpo humano, pelo menos não assim diretamente. Né? Nós já vimos aqui, em resposta anterior, da questão anterior, os espíritos falando que existem elos que ligam toda a cadeia de evolução, mas que ainda não nos é permitido conhecimento a esse nível. Né? O nível nosso atual não permite entender essa complexidade toda, mas, conforme os espíritos mesmo falaram na última questão, conforme a evolução, nossa consciência evoluindo, se expandindo, gradativamente a gente consegue ir percebendo e consegue também evoluir, compreendendo, então, como tudo funciona. Bom, e aí mais um complemento aqui da explicação dos espíritos, da questão A, dentro da 605. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral. Vejam bem, olha como eles colocam. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral. Vejam que eles falam encarnado no corpo de homem. Né? Por quê? Porque ele já se evoluiu e ele agora está num nível que ele só encarna em um corpo humano, um corpo de um homem, né? De um ser mais elevado. Então, encarnado em um corpo de homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito, então, se liberta, pouco a pouco, da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, isenta dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Então é isso. Quanto mais próximo da matéria, mais próximo do bruto, mais próximo do animal, do ser selvagem, do ser que tudo quer brigar, de que tudo quer discutir, de que tudo é ódio, tudo do ser animal de uma maneira geral, né? Instinto o tempo inteiro. Então, se a gente se afasta da matéria, gradativamente, a gente se aproxima da sua e se eleva para a sua verdadeira destinação, como falam aqui os espíritos. Que é o quê? É a elevação para um ser mais espiritualizado, mais centrado, mais consciente, sem os excessos. Questão 606. Donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal. Então, uma resposta muito interessante. A gente chega à conclusão de que existe, então, um elemento de inteligente universal.
E dali, então, vem a inteligência dos seres, inclusive dos animais aqui. Muito bom. Dentro da 606, existe uma 606A. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Resposta: sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Então, olha, as duas têm a mesma origem, né? Que é esse princípio de inteligência universal. Porém, o ser humano, ele está mais evoluído, então ele está em outro patamar, né? Está em um outro nível. Passou por uma elaboração, né? Ou seja, ele se evoluiu e se coloca acima, então, dos outros animais por causa disso. Muito bem, questão 607. Dissestes, na 190, dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento? Então, essa é a pergunta de Kardec. Olha, vocês disseram na questão 190 que o estado da alma do homem, né, na origem dele, no princípio dele, do ser se formando, né, corresponde ao estado da infância corporal, da infância na vida corporal, né? Que a sua inteligência apenas desabrocha, né, e está começando a inteligência do ser. Onde, então, passa o espírito nessa primeira fase de desabrochar? Olhem a resposta agora dos espíritos. Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Ora, então, aqui fica claro que o homem, antes de virar homem, antes de estar como um ser da humanidade, ele teve outras vidas, outras etapas em que ele estava em outras existências em outro tipo de ser, que não era homem. Provavelmente animais. Os espíritos só não foram diretos aqui, né? 1857. Tá? Mas é bem claro aqui, se você ler, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Né? Então, não é isso, pessoal. Nós todos, nós, os animais, né? O burrico que está puxando a carrocinha hoje, né? Sofrendo, trabalhando a vida inteira ali, puxando a carroça. Vai evoluir aos pouquinhos. Vai ser uma baleia, vai ser um golfinho, seguindo a escala, né? E depois de um tempo, vai ser um cachorrinho, vai ser um pet, vai se ambientar cada vez mais com o ser humano, e aí depois vira ser humano. Vira ser humano, e aí entra na humanidade, no que eles dizem aqui, humanidade. Tá? Pode ser que isso ocorra nesse planeta, pode ser que ocorra em outros planetas, isso não importa. O que mais importante é a escala, e sabermos que somos todos irmãos, que temos que tratar bem os outros seres, constantemente, com amor, com carinho, com orientação, auxiliando eles com boa alimentação, com amor, mostrando o amor para eles. E é isso. Não só nossos pets, todos os seres. Tá? E isso gera karma. Se você trata bem um animalzinho, karma positivo. Se você, por alguma razão, trata mal um animal, karma negativo. Muito bem. Questão A, dentro da questão 607. Parece que assim se pode considerar a alma
como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não, uma pergunta de Kardec, olha, pelo que vocês estão dizendo, né, parece então que se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não, né? E os espíritos respondem Kardec: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Olhem essa resposta. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. O que é tende para a unidade? Tende para a unificação com Deus. Tende para a unidade com Deus. Princípios orientais do budismo, do brahmanismo, princípios dos gnósticos, princípio do espiritismo, as religiões encarnacionistas, as religiões que acreditam na espiritualidade, né? Mostrando o caminho, que é o caminho de unificação com Deus, que é um ponto que Jesus mesmo comentava, né? Jesus comentou, eu sou um com o Pai. Né? O que ele estava dizendo? Que ele já tinha passado, já tinha chegado num estágio de unificação. Depois de várias e várias encarnações, né? Jesus já estava já nesse nível já de elevação como um ser espiritual, falando-se, né? Bom, continua. Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feitos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhes seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus, dessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. É uma linda resposta, profunda, né, cheia de aprendizado. A gente entende aqui os espíritos deixando bem claro, olha, Deus nunca criaria seres que não poderiam evoluir, que seriam seres, os seres animais estão aqui para servirem um homem. Não, isso daí é coisa do passado, coisa de uma sociedade medieval, que não conseguia explicar os seres inferiores. E aí queria utilizar os serviços dele e arrumava uma desculpa. Não, Deus aprova. Deus colocou eles aqui para eles nos servirem. Não, isso é uma sociedade medieval, egocêntrica, a mesma sociedade que não conseguia acreditar que existe vida em outros planetas.
Não, imagina, vida em outro planeta. Nós somos aqui o principal planeta. Deus só está olhando por nós. Não, nós somos espelho de Deus, nós somos semelhança com Deus. Não pode ter vida em outro planeta. Nós somos o centro do universo. Não é? Então nós acabamos voltando à Idade Média se a gente for ter esse tipo de pensamento. É um pensamento egocêntrico, de que o homem é o máximo e que é impossível imaginar que podemos no passado ter vivido como um macaquinho, ou até como um peixe, ou como um cachorrinho. Não, imagina, eu jamais. Não é? Então, para uma sociedade de 1857, quando esse livro foi escrito, né, isso daqui mudava tudo, tudo. Era fora do tempo deles nessa época aqui, completamente. Né? Mas é essa mensagem que os espíritos já nos trouxeram desde essa época. E até hoje, com várias outras psicografias de Emmanuel. Emmanuel, no Consolador, deixa isso claro também, transparente, a evolução das espécies, a evolução dos seres, todos, começando pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, depois pelo reino animal. Todos em evolução constante. Então, muito lindo aqui, muito profundo aqui a resposta, vale a pena lerem depois, terem um livro, lógico, e lerem de novo essa resposta, porque é uma resposta realmente muito profunda e esclarecedora, né? A resposta A, dentro da 607. Muito bem, e existe também uma pergunta B, dentro da 607. Esse período de humanização principia na Terra, ou seja, esse período inicial, né, do princípio da humanidade, né, inicia na Terra, é isso que eles perguntam aqui. E aí os espíritos respondem, olha, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, vejam bem, que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Tá bom? Então, quer dizer, o que ele diz é o seguinte, olha, se um humanozinho iniciando, ele não tem os conceitos de ética, de moral, do que é bem, do que é mal. Né? Então, provavelmente, as primeiras encarnações como humano não vão ser aqui na Terra. Não vão ser aqui na Terra. Né? Vão ser num outro planetazinho pré-histórico. Né? E talvez, lá nesse planeta pré-histórico, se ele se mostrar um ser muito elevado, que está numa vibração acima daquele planeta, é possível até ele ganhar o direito de vir para um planeta mais elevado, de uma vivência maior. Né? São pouquíssimos os casos, como dizem aqui os espíritos. Pouquíssimos os casos. Mas às vezes acontece. Na maioria das vezes, a gente vai para o planetinha que a gente está na mesma vibração. Né? Então nós estamos agora passando por um momento de transição planetária, onde o nosso planeta ele vai mudar. Ele vai sair de um estágio de um planeta de prova e expiações e vai para um planeta de regeneração, que é um planeta onde tem menos mal. Hoje nós temos um planeta onde tem muito mal. No planeta de regeneração ainda existe o mal, mas ele está ali meio a meio ali com o bem. O bem consegue se sobrepor na maioria dos casos. Gradativamente, o bem vai ultrapassando o mal num planeta em regeneração. No nosso planeta atual, não. Tem muito ser vibrando ódio, vibrando raiva, querendo guerra, querendo ódio e gosta dessas coisas. Esses seres que estão nessa vibração, que não se adequarem a tempo, estão tendo as últimas encarnações. Os seres que não se adaptarem vão ser levados para um outro planetinha, que esteja na vibração que eles querem, que eles estão no momento.
né? Então estão com vibração de ódio, de raiva, aquela vibração terrível, né? De pessimismo e etc, etc, vão para um planetinha pré-histórico, ou um planetinha bem atrasado, e começar de novo lá, né? É um retrocesso? Não. Eles vão com o que eles têm hoje. Eles mantêm tudo o que eles têm hoje, no mesmo nível de vibração, no mesmo nível de consciência. Eles vão para esse planetinha. E só vai ficar nesse planeta quem tiver numa vibração elevada. Tá? Conceitos de transição planetária. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre transição planetária. Muito bem, vamos para a questão agora 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Veja bem, a pergunta é se ele se lembra das existências anteriores ao período em que ele virou homem, né? Humanidade, né? E a resposta: não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo em que passou no seio materno. Essa a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começar. Muito bem, então o que eles dizem aqui é que o espírito desencarnado, né, ele abre o seu leque e ele se lembra. Nós já lemos isso em questões anteriores, tá? Mas só estou relembrando aqui a gente que quando o ser desencarna, ele abre a sua visão, a sua consciência expande. A consciência aqui dentro da matéria ela está embutida, né? Muito reduzida, muito reduzida. Mas quando a gente desencarna, a consciência expande. E aí a gente consegue enxergar, inclusive, as vidas anteriores. Só que a gente não se lembra de tudo, dos detalhezinhos de tudo. Não. A gente lembra das encarnações mais próximas, a gente lembra dos principais episódios que mais marcaram. Então é como a nossa memória funciona, né? Os detalhes não tão importantes acabam ficando por esquecidos. Mas os detalhes fundamentais, principalmente aprendizados de moral, de elevação, isso se retém. Se retém porque a gente coloca em prática, repete, coloca em prática, repete constantemente. E isso se mantém na nossa consciência. Essa foi a questão 608. Vamos então para a questão 609. Lembrando que hoje nós vamos até a 610. E aí encerramos os animais e o homem. Questão 609. Uma vez no período da humanidade, conserva-se o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano. Então, Kardec chama aqui de o estágio anti-humano, né? Talvez por causa da sociedade de 1857, né? Mas, na verdade, o que é o anti-humano, né? São as encarnações antes de se tornar humano. Então, o que Kardec pergunta aqui é se o espírito que está entrando, então, no período de humano, né? Ou seja, ele chegou num estágio de humano, se ele conserva ali traços de quando era não humano, né? Se ele traz algum estado daquele estado. E a resposta? Conforme a distância que emergeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios, mais ou menos pronunciados, do estado primitivo. Porquanto, nada se opera na natureza por bruscas transições. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm
a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então é isso. O que é adquirir a plena consciência de si mesmo, né? É o que a gente encontra também no estudo de filosofias orientais, né? De encontrar a si mesmo. Platão, Sócrates também falavam sobre isso, né? Talvez por herança também dos orientais. E o Espiritismo nos deixa claro aqui, de forma bem objetiva, né? Consciência do ser. E o que é isso? Consciência do ser. Consciência de que nós temos uma vida eterna, de várias encarnações. Consciência de um ser maior, de um ser espiritual, que tem que respeitar a todos os irmãos. É isso que é a consciência de si mesmo. É encontrar o ser conhecedor. Tornar o ser conhecedor e juntá-lo ao ser conhecido. Então é mais ou menos isso aí. 610, questão 610. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Então é isso que eu comentei anteriormente, que a cultura de anos medievais, né, nos traz essa informação. E trazia na época de Kardec muito mais fortemente, né, dizendo que, olha, o ser é um homem, é um ser especial, o ser humano é um ser especial, apartado, é um ser ali, como diz aqui os espíritos, como disse Kardec, né? O homem, um ser à parte na ordem da criação. Né? E aí o Kardec pergunta, eles estavam errados? Né? E aí os espíritos respondem, não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é com efeito um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem dos outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Tá? Então, o que os espíritos falam aqui, né? E aí a gente tem que contextualizar com tudo que a gente leu antes, é que o homem, como um ser animal, ele é distinto dos outros, sem dúvida. E o destino deles é elevação espiritual. Enquanto que os outros seres, né, que estão encarnados, o destino deles é viver, conviver de forma animal, sem muito raciocínio, com alguma inteligência, sim, mas sem muito raciocínio. E o destino deles é essa evolução entre as espécies. Né? É isso, tá? Mas o destino do homem já está num nível acima, digamos assim. E o homem sabe o que tem que fazer. A evolução do homem é uma evolução espiritual, enquanto que a evolução dos animais ainda é uma evolução ali animal. Eles não têm moral, não têm ética, não têm bom senso do bem e do mal, né? Então eles ainda estão numa fase primitiva, podemos dizer assim. Mas, como lemos em questões anteriores, os elos ligam toda a cadeia de elevação. Então não nos enganemos, achando que o homem é completamente um ser espelho de Deus, né? Um homem é um ser imagem de Deus, idêntica de Deus, e que nós fomos criados e que os outros estão aqui para nos servir, porque não é assim que a gente acabou de ler hoje. Né? Nós temos que dar muito respeito, muito amor, muito carinho a esses outros seres todos que estão aqui entre nós. É isso que a doutrina espírita passa para nós. E gradativamente nós vemos a sociedade se portar dessa maneira, cada vez mais respeitando, criando leis de defesa para os animais, contra o maltrato dos animais, contra o trabalho excessivo dos seres,
que não são máquinas, como os espíritos falaram aqui. Vocês acham que são máquinas? Não, não são máquinas. Não estão aqui para servi-los. Lemos isso em questões anteriores aqui. Muito bem, pessoal, muito lindo, né, esse conceito dos animais e o homem. E eu acho que a conclusão final é bem por aí. Muito respeito a esses seres que são também nossos irmãozinhos de evolução. Tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje encerramos na 610 e terminamos esse tópico, os animais e o homem. O próximo é o tópico metempsicose. Vamos ver o que é isso, como funciona, se é real, se não é, na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Até lá!